The choir has just sung God So O Loved. coro apresentou o hino God So Loved the World. Deus assim amou ao mundo. Agradecemos ao coro pela música maravilhosa que nos ofereceu nesta manhã. Ao término de minhas palavras, a sessão será encerrada com o coro cantando Que Firme Alicerce. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Wolfgang H. Paul, dos 70, e a última sessão desta conferência terá início às 5 horas desta tarde. Agora, meus irmãos e irmãs, vivenciamos um fenômeno interessante. O solista canta a mesma música repetidas vezes. A orquestra reproduz a mesma música. Mas do orador espera-se que traga algo novo, sempre que vai falar. I've spoken some 200 times. Eu falei por mais de 100 vezes em conferências gerais. Vou romper essa tradição esta manhã e, de certa forma, repetir o que já disse em uma outra ocasião. A igreja se tornou uma grande família que se espalha pelo mundo. Existem agora mais de 13 milhões de membros em 176 nações e territórios. Algo maravilhoso e extraordinário está acontecendo. O Senhor está cumprindo sua promessa de que seu evangelho será como a pedra cortada da montanha, sem auxílio de mãos, e rolará e encherá toda a terra, conforme a visão de Daniel. Um grande milagre está acontecendo bem diante de nossos olhos. Voltemos atrás 184 anos, para o ano de 1823. Era o mês de setembro, na noite de 21 para 22 de setembro, mais precisamente. O jovem Joseph Smith tinha orado naquela noite antes de se deitar. Ele pediu ao Senhor que perdoasse suas imprudências. Então aconteceu algo miraculoso. Diz ele: enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado por bom e mal entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Como aquele rapaz deve ter ficado surpreso com essas palavras. Aos olhos de quem eu conhecia, era apenas um jovem e culto do interior. Ele não tinha riquezas. Seus vizinhos também não tinham. Seus pais eram agricultores pobres. A região que habitavam era rural e pouco conhecida. Eram pessoas comuns que procuravam sobreviver à custa de trabalho árduo. No entanto, o anjo disse a Joseph que seu nome seria considerado bom e mal entre todas as nações, tribos e línguas. Como seria possível? Essa descrição abrange o mundo inteiro. Agora, após esses 177 anos desde a organização da igreja, nos maravilhamos com o que já ocorreu. Quando a igreja foi organizada, em 1830, não havia mais que 6 membros. Somente uma mão de membros. Um número reduzidíssimo de fiéis, todos moradores de um lugarejo desconhecido. Hoje, tornamo-nos a 4ª ou 5ª maior igreja da América do Norte, com congregações em todas as cidades de alguma importância. As estacas de Sião hoje florescem em cada estado norte-americano.
em todas as províncias do Canadá e em todos os estados do México, em cada nação da América Central e por toda a América do Sul. Existem unidades da Igreja por todas as ilhas britânicas e pela Europa, nas quais milhares tornaram-se membros ao longo dos anos. Essa obra já alcançou as nações dos Balcãs, incluindo a Bulgária, a Albânia e outros países daquela parte do mundo. Ela se encontra espalhada pela vastidão da Rússia, estende-se até a Mongólia, passando pelas nações asiáticas e pelas ilhas do Pacífico, pela Austrália, Nova Zelândia, alcançando a Índia e a Indonésia. Ela está florescendo em muitas nações africanas. Nossas conferências gerais são transmitidas via satélite e por outros meios em 92 idiomas. E isso é apenas o começo. Essa obra continuará a crescer e a prosperar e cobrirá toda a terra. Tem de ser assim para que se cumpra a promessa de Moroni feita a Joseph. Esta obra é ímpar e maravilhosa. Ela é fundamentalmente diferente de qualquer outro conjunto de doutrina religiosa que eu conheça. Quando Jesus caminhou pela terra, disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." Joseph, aos 14 anos de idade, teve uma experiência naquela gloriosa primeira visão que foi diferente de qualquer outra experiência tida por qualquer outro homem. Em nenhuma outra ocasião de que tenhamos registro, Deus, o Pai Eterno, e seu amado Filho, o Senhor ressuscitado, apareceram juntos na terra. Quando Jesus foi batizado por João, no Rio Jordão, a voz de Deus foi ouvida, mas ele não foi visto. No Monte da Transfiguração, mais uma vez, a voz de Deus se fez ouvir, mas não há registro de que ele tenha aparecido. Estevão viu o Senhor à mão direita do Pai, mas eles não lhe falaram nem o instruíram. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos nefitas no hemisfério ocidental. A voz do Todo-Poderoso foi ouvida 3 vezes, apresentando o Cristo ressuscitado, mas o Pai não se mostrou. Quão verdadeiramente extraordinário foi o fato de que, na visão de 1820, quando Joseph orou no bosque, lá apareceram a ele o pai e o filho juntos. Um deles falou-lhe, chamando-o pelo nome e apontando para o outro, disse: "Este é meu filho amado, ouve-o." Nada semelhante a esse fato havia acontecido antes. Talvez nos questionássemos por que foi tão importante que tanto o pai quanto o filho aparecessem. Acho que foi porque eles estavam iniciando a dispensação da plenitude dos tempos, a última e final dispensação do Evangelho, na qual seriam reunidos os elementos de todas as dispensações anteriores. Esse seria o capítulo final da longa crônica dos assuntos de Deus com os homens e mulheres da terra. Após a morte do Salvador, a igreja que ele havia estabelecido caiu em apostasia. Cumpriram-se assim as palavras de Isaías que disse: "A terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna." Ao compreender a importância de conhecer a verdadeira natureza de Deus, os homens buscaram encontrar uma maneira de defini-lo. O clero erudito discutiu o assunto. Quando Constantino se tornou cristão, no século IV, ele reuniu um grande número
desses eruditos com a esperança de que eles pudessem chegar a uma compreensão conclusiva sobre a natureza de Deus. Mas tudo o que conseguiram foi uma acomodação de vários pontos de vista, cujo resultado foi o Credo de Nicéia no ano de 325 Anno Domini. Esse credo e outros que se seguiram tornaram-se a declaração doutrinária sobre a natureza de Deus adotada pela maior parte da cristandade. Já os li todos várias vezes, mas não consigo compreendê-los. Acho que outras pessoas não conseguem compreendê-los. Tenho certeza de que o Senhor também sabia que muitos não os compreenderiam. Por isso, em 1820, naquela visão incomparável, o pai e o filho apareceram ao jovem Joseph. Eles lhe falaram em palavras audíveis, e ele falou com eles. Eles enxergavam, eles falavam, eles ouviam. Eram pessoas reais, tinham corpos físicos, não eram seres imaginários. Eram seres revestidos com um tabernáculo de carne. E dessa experiência resultou a nossa compreensão ímpar e verdadeira da natureza de Deus. Não me admira que, ao escrever as regras de fé em 1842, Joseph tenha declarado como a primeira: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Como todos vocês bem sabem, ao longo dos anos seguiu-se uma verdadeira nuvem de testemunhas, como Paulo descreveu profeticamente. Primeiro veio Moroni, com as placas, das quais foi traduzido o livro de Mórmon. Que fato incomum e extraordinário foi este! A história que Joseph contou sobre as placas de ouro era fantástica. Era difícil crer nela e muito fácil refutá-la. Seria possível que ele tivesse escrito o livro com sua própria capacidade? O livro está aqui, irmãos e irmãs, para que todos o vejam, manuseiem e leiam. Toda tentativa de explicar-lhe a origem, além daquela que Joseph deu, caiu por terra com seu próprio peso. Joseph tinha pouco estudo, no entanto, em um curtíssimo período de tempo, fez a tradução que, ao ser publicada, tinha mais de 500 páginas. Paulo declara que por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. A Bíblia esteve sozinha por muitos séculos. É um livro precioso e maravilhoso. Mas agora há uma segunda testemunha que declara a divindade de Cristo. O livro de Mórmon é o único livro já publicado, que eu saiba, que traz em si a promessa de que aquele que o ler em espírito de oração e perguntar na oração sobre ele terá revelado a si, pelo poder do Espírito Santo, o conhecimento de que é verdadeiro. Desde sua primeira publicação, numa imprensa rural de Palmyra, Nova York, mais de 133 milhões de exemplares já foram produzidos. Ele já foi traduzido para 105 idiomas. Há algum tempo, foi apontado como um dos 20 livros mais influentes já publicados na América do Norte. Recentemente, um exemplar da primeira edição foi vendido por $105 mil. Porém, mesmo a edição mais barata tem o mesmo valor para o leitor que ama sua linguagem e sua mensagem. Ao longo de todos esses anos, os críticos tentam explicá-lo, falam contra ele, zombam dele. Mas ele sobreviveu a todos eles e sua influência hoje é maior do que em qualquer outra época de sua história. Nessa série de eventos, seguiu-se a restauração do sacerdócio.
conferido por seres ressuscitados que o possuíam quando o Salvador estava na Terra. Essa restauração ocorreu em 1829, quando Joseph tinha apenas 23 anos de idade. Depois da restauração do sacerdócio, a igreja foi organizada em 6 de abril de 1830, quando Joseph ainda era um jovem de 25 anos incompletos. Mais uma vez, sua organização é ímpar e difere de tudo o que existe na cristandade tradicional. Ela funciona principalmente por meio de ministério leigo, e o serviço voluntário é a sua essência. E à medida que ela cresce e se expande pelo mundo, milhares e milhares de homens fiéis e capazes dirigem suas iniciativas. Hoje, admiro-me das coisas maravilhosas que Deus revelou ao seu profeta escolhido, embora fosse tão jovem e amplamente desconhecido. A própria linguagem dessas revelações transcende a compreensão mesmo de um homem com grande conhecimento. Eruditos de outras denominações que não aceitam nossas doutrinas peculiares ficam perplexos diante do grande desenvolvimento desta obra, que toca o coração das pessoas no mundo inteiro. Devemos tudo isso a Joseph, o profeta, o vidente e revelador, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que foi preordenado para vir ao mundo nesta geração, como instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, para restaurar à terra aquilo que o Salvador ensinou enquanto caminhava pelas estradas da Palestina. A vocês hoje, reafirmo meu testemunho do chamado do profeta Joseph, de suas obras, do selamento de seu testemunho com o próprio sangue, como mártir da verdade eterna. Vocês podem testificar das mesmas coisas. Vocês e eu somos confrontados sobre a questão essencial de aceitarmos a verdade da primeira visão e de tudo o que a seguiu. Sobre a questão de sua realidade, repousa a própria validade desta igreja. Se a visão é verdadeira e testifico que é, então a obra na qual estamos empenhados é a mais importante de toda a terra. Deixo-lhes o meu testemunho da verdade das coisas sobre as quais falei. Invoco sobre vocês as bênçãos do céu, meus amados irmãos e irmãs, que as janelas do céu se abram e as bênçãos se derramem sobre vocês como o Senhor prometeu. Nunca se esqueçam de que esta foi a promessa dele e de que ele tem todo o poder e capacidade de fazê-la cumprir. Assim eu oro, ao deixar meu amor e bênção com vocês, no sagrado nome de nosso Redentor, mesmo o Senhor Jesus Cristo. Amém.